nós estamos vivendo uma situação bem atípica, né? Eu, sinceramente, não pensei que eu viveria uma pandemia como essa, que na verdade aconteceu algo semelhante no começo desse século com a gripe espanhola. Porém, a humanidade estava naquele momento muito menos preparada. E é uma nova forma de viver que nós estamos encontrando, uma forma de viver que leva em consideração a necessidade do isolamento social, o que, diante de todos esses problemas, prejuízos, a iminência da crise financeira, da recessão, que é inexorável, vai acontecer, não tem jeito, está cada vez mais difícil para a gente se sentir tranquilo diante de tudo isso. E hoje, em especial, eu trago para vocês os 12 pontos fundamentais para uma relação de casal saudável, segundo o Juan Garriga Bacardi, um constelador de mão cheia, fantástico. Ele é autor desse livro aqui, Viver na Alma, Juan Garriga Bacardi. Porém, esses 12 pontos não estão neste livro. É de um artigo que ele publicou. Na internet. Então, vamos falar a verdade. A quantidade de ações, né, de denúncias, de queixas de Maria da Penha nesse período de quarentena aumentou muito no Brasil. O número de divórcios aumentou muito nos Estados Unidos e talvez aqui no Brasil é bem provável também. Por conta justamente dessa necessidade que nós temos de conviver em casa. Então eu realmente vejo o grande problema e prejuízo que a humanidade está tendo com essa pandemia, principalmente as mortes que serão inexoráveis, infelizmente não tem jeito. É um vírus de grande capacidade de transmissão, então mesmo com a quarentena, o que nós faremos é achatar a curva de contaminação. O que é isso? Nós teremos aí, se fosse sem quarentena, nós teríamos a contaminação aumentando e depois reduzindo. Ou seja, isso traria, na proporção de pacientes que entram em gravidade, um número muito grande de pessoas necessitando de cuidados intensivos, como aconteceu na Itália. Quando a gente achata essa curva, vai demorar um pouco mais o contágio, mas ao meu ver, de profissional médico, vejo que é muito difícil que alguém fique fora do contágio em algum momento mais para frente, porque a contenção de uma epidemia dessa, ela aconteceria lá no comecinho mesmo, quando foi identificado, para que aquilo ficasse ali naquela região. Aí, naquela região isolada, todos se contaminariam, pegariam a imunidade e aí a gripe seria erradicada. Porém, depois que já saiu, e principalmente pelo fato desse vírus ter uma proporção muito grande de pessoas assintomáticas, os estudos mostraram, né, pessoas assintomáticas, então é muito provável que tenha um monte de pessoas que tiveram e não sabem, transmitiram e não sabem, e os mesmos assintomáticos acabam transmitindo também. Pois é, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre o relacionamento de casal. Mas antes de falar do relacionamento de casal, eu quero dizer para vocês que eu também enxergo oportunidades nesta crise. Eu também enxergo um movimento da própria consciência sistêmica da humanidade, no sentido da evolução.
Em que sentido? Em que sentido que, de um modo ou de outro, né, não estou falando que isso justifica as perdas, não. Eu só estou falando que, de um modo ou de outro, nós estamos sendo obrigados a voltar o olhar para dentro de casa. De uma forma ou de outra, nós estamos sendo obrigados a nos relacionarmos com os entes mais próximos. Pai, mãe, filho, filha, esposa, marido. E justamente hoje a gente vai abordar o relacionamento de casal para se fortalecer nesses momentos de crise. Mas eu vejo que toda relação interpessoal familiar que vai ser trabalhada nesse período, sem dúvida alguma, vai possibilitar o desenvolvimento humano de muita gente. Nós temos aí uma grande oportunidade aonde a tecnologia adquiriu uma capacidade de nos conectar a distâncias muito grandes, como estamos fazendo aqui nessa transmissão ao vivo. Então, é um desafio, porém é um empurrãozão na direção de um uso mais amplo da tecnologia para o aprendizado, para o aumento da nossa capacidade de entendimento de realidade. Então, eu percebo, sem dúvida alguma, esses dois benefícios que a quarentena, a necessidade da quarentena está trazendo. E eu acredito que Deus não joga dados e que toda essa dificuldade que a humanidade passa, por algum motivo, ela necessita passar. E por que necessita passar? Dentro da perspectiva... Gente, eu vou ter que falar um pouquinho de pandemia, não tem jeito não. Eu queria não falar disso, mas se eu não falar um pouquinho, eu acho que vocês não vão nem prestar atenção no que diz respeito ao relacionamento de casal, né? Então eu percebo que nós temos esse grande desafio e que a evolução dentro do sistema familiar, assim como dentro do sistema cidade, assim como dentro do sistema país, sistema mundo, humanidade inteira, a evolução desse sistema, ela é meio em bloco. Por que a evolução é em bloco? Porque nós absorvemos de forma gratuita os conteúdos mentais das pessoas que estão à nossa volta e dos familiares que vieram nas últimas gerações. Na verdade, a gente acessa todas as outras gerações. A gente acessa, de alguma forma, até o Big Bang, através da percepção divina, através da percepção extrasensorial. Mas o que nos impacta mais é as vidas das últimas gerações. E um sofrimento que uma família passe, por exemplo, de perder uma criança por morte acidental, ou um sofrimento que uma família passe, de todos terem grande escassez, passarem fome durante a vida, esse sofrimento, ele veio repetir um sofrimento anterior. Ele veio trazer uma necessidade de corrigenda, uma necessidade de corrigir os emaranhamentos quânticos do passado daquela família. Também no sistema mundial, sistema humanidade, também tem grandes tragédias, grandes catástrofes, como foi o tsunami, como foram terremotos, como foram as Torres Gêmeas. A humanidade como um todo vem receber um tipo de sofrimento grande como este que está tendo agora, exatamente por conta de sofrimentos semelhantes anteriores que foram desrespeitados. Nós acessamos o inconsciente coletivo da humanidade. E quando nós olhamos para as guerras que houveram no passado, com dor, com mágoa, com tristeza, considerando que aquilo não podia ter acontecido, eu gero mais mortes.
eu gero mais guerra. Quando a gente olha para as epidemias que aconteceram no passado, com um olhar de rejeição, de dó, de pesar, né? Realizando uma desordem de exclusão, nós atraímos mais epidemias. Quando nós temos governos autoritários realizando a opressão, a repressão, nós temos a repetição de um vírus que também é extremamente autoritário. Manda todo mundo para dentro de casa e ninguém sai pelo medo. Para pensar se não faz uma conexão informacional com a ditadura, com os governos socialistas, totalitários, que pelo medo mandavam também ficar em casa. Olha, ninguém sai de casa hoje. Nas favelas, toque de recolher nas favelas. Quando alguém tem um poder muito grande sobre outros e exerce esse poder pelo medo. Então esse vírus veio de alguma forma muito autoritário, dando uma ordem para todo mundo ficar dentro de casa, trazendo o pavor e o medo. Assim como o próprio capitalismo, eu estou falando de governos autoritários, socialistas, mas capitalistas de direita também. O próprio capitalismo, o quanto traz também uma desigualdade social, uma restrição da liberdade de muitos, em vários aspectos. Então, eu acredito que todo esse sofrimento que a humanidade vive hoje está muito relacionado aos sofrimentos que viveu antes. Então, a gente sempre tem que estar consertando a nossa postura diante de tudo que aconteceu no passado, tá bom? Não tinha como começar essa live sem falar um pouquinho disso aí, que transformou demais a vida da gente, né? E quem serão aqueles que serão mais impactados pelo adoecimento e pela morte? Aqueles que estão mais emaranhados, aqueles que estão mais ligados quanticamente aos sofrimentos do passado, através da dó, da raiva ou da vergonha daquilo que aconteceu. Os sentimentos emaranhadores com o sofrimento do passado, dó, raiva e vergonha. Tudo que você olha para o passado e tem dó, você atrai. Todos nós precisamos dar ao nosso passado e às pessoas que se foram a dignidade de ter o caminho que quiseram ter. Até porque todo o nosso caminho é traçado por nós mesmos. E esse vírus, ele não vai matar ninguém que não tenha em seu íntimo um desejo e um impulso de morte. Por incrível que pareça. Muda totalmente a nossa perspectiva de realidade. Quando nós praticamos a autorresponsabilidade ao seu máximo. Entendendo que tudo, inclusive o sofrimento que nós vivemos, saiu da nossa própria mente. Através dessas fidelidades inconscientes ao sofrimento passado. Fidelidade que acontece, como eu disse, através dos sentimentos emaranhadores, que é dó, vergonha ou raiva, rejeição, vontade de arrancar aquilo do passado. Então, para a gente se ver livre dos impactos mais negativos de tudo que está acontecendo, nós devemos olhar para o nosso passado de humanidade, o nosso passado étnico, de etnia, dos povos que me deram origem, negros, asiáticos, europeus, indígenas, todos os povos que nos deram origem. Então, exercitar essa submissão à vontade divina, entrar no fluxo dela, com sede de vida, vai valer muito mais a pena do que viver no medo, do que viver na dor. Vai valer muito mais a pena, vai te trazer muito mais uma força no seu sistema imunológico, para quando e se o vírus te contaminar, você ter força para lutar contra ele. Então eu achei até bastante peculiar que as pessoas muitas pessoas pegam, algumas não desenvolvem sintomas nenhum e outras morrem. Por quê? Né? Então está dentro do coração, da mente, do sistema de cada um gerir o seu destino. E querer viver significa necessariamente aceitar
a morte que já aconteceu. Através da constelação familiar, a gente tem esse olhar, né? E estamos juntos nisso, beleza? Agora sim, posso entrar no assunto de hoje, né? Então eu falei que eu vejo o benefício dessas quarentenas, que é um benefício de convivência familiar, um benefício de oportunidade de colocar os pingos nos is. Porém é diferente esse colocar os pingos nos is conforme a constelação familiar. Conforme a demanda e necessidade natural de todo mundo, colocar os pingos nos is é ter uma discussão, é ter aquela DR, aquela coisa maçante. Mas o que mais vai trazer ao relacionamento de casal uma leveza, realmente não é isso, tá? E a ordem máxima para o relacionamento de casal é a ordem do equilíbrio na relação de troca, e o Juan Garriga Bacardi traz pra gente algumas noções bastante importantes. São 11 os 11 pontos chaves do Juan Garriga para um bom relacionamento, um relacionamento saudável e feliz, que vai possibilitar de você, ao lado do seu marido, da sua esposa, namorado, namorada, ao lado, na mesma casa, aquartelado, né, em quarentena, ou ao lado por telefone, por videochamada, por WhatsApp, 24 horas ao lado, dentro de toda essa tensão que realmente estamos vivendo, o que vai fazer você conseguir passar por tudo isso sem ruir o seu relacionamento é o que eu vou falar aqui nessa live de hoje, beleza? Então, o primeiro ponto que o Juan Garriga traz é a seguinte fala, que nós falamos muito, raramente pela boca, mas muitas vezes com a alma para o parceiro ou parceira. Sem você, eu não posso viver. Gente, sem você, eu não posso viver. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso é extremamente pesado para alguém sentir que a vida do outro depende dela. É sufocante. Então isso é um equívoco que leva invariavelmente o relacionamento a conflito. Porque você, quando diz isso, não precisa dizer com palavras. Se sentir isso, sem meu marido eu não viveria. Você perde a força de vida própria totalmente. Então, o que você precisa sentir em seu coração diante do seu marido quanto a isso, da sua esposa, é: sem você eu também iria bem. Olha que leveza. Olha que leveza. Sem você eu também iria bem. Cara, isso é muito transcendente no que diz respeito ao nível de relação. O nível de relação de sem você eu não viveria é o nível de uma criança para o seu pai e para a sua mãe, o que é o real. Uma criança sem o pai, sem uma mãe, sem alguém para cuidar, não vive, não sobrevive, não sobreviveria no decorrer de toda a humanidade. Gente, por mais que está acontecendo muitas coisas difíceis com a humanidade, cara, a gente não pode deixar de agradecer pelo bom que sobrou. Todos os dias de manhã eu escolho e falo: muito obrigado, meu Deus, por isso, por aquilo, todos os dias de manhã. De vez em quando eu até me obrigo a achar 40, 50 motivos para agradecer e meu dia fica diferente. Por quê? Porque mesmo nessa dificuldade toda, poxa, eu tenho casa, né? Eu estou com a minha família aqui junto, né? Não tem ninguém adoecido aqui, graças a Deus. Por mais que eu não pude mais atender no consultório, está liberando a telemedicina, a consulta por videochamada, a sessão de constelação por videochamada, a gente já faz tempo. Ou seja, eu tenho a oportunidade de continuar trabalhando, coisa que muita gente não vai ter oportunidade de continuar trabalhando. Entende? Então, muito disso, o lugar que eu estou morando é um lugar legal, que dá pra gente sair no finalzinho da tarde sem ficar próximo de ninguém, não tem aglomeração.
Então, todo dia eu agradeço o quanto que Deus me possibilitou. Apesar de todo o medo, apesar de toda a catástrofe social e econômica que está por vir, cara, a gente tem que agradecer. E é isso que a gente precisa, tá? Então, com ou sem você eu iria bem, ok? A fala adoecedora é: sem você eu não viveria. A primeira, né? E a primeira fala que tira essa desordem é: sem você eu iria muito bem. Deixa eu ver aqui o que a galera está trazendo. Vamos lá. A segunda, fiz uma colinha aqui. Segundo ponto que o Juan Garriga Bacardi é o seguinte: eu te amo, mas... Taranã, taranã, taranã. Eu te amo, mas... Eu te amo se você não deixar a toalha em cima da cama. Eu te amo se você fizer uma janta boa pra mim. Eu te amo se você não usar roupa decotada. Eu te amo se você estiver disposta para ter relação todo dia. Se. Então, isso é adoecedor também e leva o relacionamento a conflitos. Porque você está impondo condições que muitas vezes o seu companheiro ou companheira não vai poder te suprir nessa sua demanda, nessa sua exigência. Então eu te amo por você, pelo que você me traz de bom, e eu te amo apesar de você ser assim, eu te amo da mesma forma. Esse é o sentimento, é a postura que necessita ser buscada para um relacionamento de casal que flui. Mas doutor, eu não posso aceitar, ele faz isso comigo, ou então ele me bate. Gente, ninguém está falando, ninguém é obrigado a estar junto, não. Ninguém é obrigado a estar junto. Se existe uma condição insuportável no outro, separa, normal, faz parte, vai ser feliz com a outra pessoa. Mas a partir do momento que você olhou para aquele defeito daquela pessoa, que na maioria das vezes a gente já sabia antes de casar, a gente já sabia antes de namorar, a maioria a gente já sabia. A gente olha para aquele defeito e fala: olha, é tolerável? Depois que você falou é tolerável, eu vou casar assim mesmo, eu vou começar um relacionamento mais sério, eu vou estar namorando, eu vou estar pagando o preço para estar do lado dessa pessoa. Larga a mão de julgar, larga a mão de ficar apontando o dedo. Então, eu te amo sim, mesmo você trazendo isso, aquilo que eu não gosto. Mas eu te amo assim mesmo, eu te valorizo. Eu acho que a expressão maior do eu te amo nem é o eu te quero bem. O eu te amo muitas vezes é entendido assim: olha, eu te quero melhor, eu te quero bem. Mas o eu te amo verdadeiro é aquele: olha, eu te valorizo do jeitinho que você é. Esse é o amor verdadeiro. Entende? Os grandes mestres, as grandes almas, as grandes pessoas que ajudaram milhares de centenas de pessoas na vida, e onde faziam filas, um Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, o próprio Papa, onde as pessoas passam e um olhar dessa pessoa é suficiente para a pessoa se sentir melhor. Um olhar. Por quê? Porque essa pessoa é capaz de olhar e amar aquela pessoa do jeito que ela é, sem querer tirar ela do que ela está vivendo. Entende? É a valorização máxima. Então eu te amo por você, pelo que você me traz de bom e também pelos seus defeitos. Coloca aí nos comentários aí o que mais te dá raiva no seu parceiro ou na parceira, que você vai abrir mão a partir de agora de ficar apontando o dedo, julgando e brigando por causa disso. Vai ter que tolerar. Ou se considerar intolerável, parte para outra. Tá? Mas a partir do momento que resolveu estar no relacionamento, e se você quer ser feliz mesmo, né? Porque na verdade, na maioria das vezes, a gente sabota o nosso relacionamento atual por desejo de tê-lo sabotado, identificado, emaranhado aos nossos relacionamentos do passado que deram errado e o relacionamento dos nossos pais quando nós julgamos e apontando o dedo também. Ok? Terceiro ponto a ser modificado na postura íntima do casal. Faça-me feliz, me faça feliz, me faça feliz, me faça feliz.
me dá, eu preciso, me faça feliz. Isso é uma grande ilusão. Ninguém faz ninguém feliz. Dá uma ajudinha, mas ninguém faz ninguém feliz. A gente é feliz por nós mesmos, por nós mesmos. A gente é capaz de ter a felicidade. Então, em vez de vir com essa, me faça feliz, você vai dizer o seguinte: desejo que você seja feliz. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para te ver bem. Eu desejo sinceramente que você seja feliz. E isso transcende totalmente. Porque muitas vezes a gente, dentro desse relacionamento egóico, né? Do ego, eu quero que o outro me dê e me faça feliz, quando na verdade você só vai conseguir ser feliz se você ajudar as outras pessoas a serem felizes. É uma questão de lei de atração. A gente sempre está atraindo mais do mesmo, né? Então, coloca aí nos comentários quem vai realmente mudar essa parte aí. Mas aí é o seguinte, olha só. Por mais que você vai se dispor a não ficar brigando por causa disso, você também não precisa retribuir com aquilo que ele gosta. Entende? Olha só, existe um equilíbrio na relação do casal. Olha, inclusive esse é o próximo, esse é o quinto ponto que eu vou falar daqui a pouco. Existe a necessidade do equilíbrio. Se você se dá demais à relação e a pessoa só suga, essa pessoa se sente ofendida e ela perde a dignidade, como se ela fosse inferior, e ela racha com a relação. Ela fica com ódio, ela fica com raiva. Então, se a pessoa não está te entregando muito na relação, você diminui a sua entrega também. Você diminui a sua entrega, sim, até para o relacionamento ficar equilibrado. Então, não me ajuda aqui, então deixa as cuecas dele sujas, né? Vamos ver até quando ele vai ajudar, vai deixar de ajudar, né? Por exemplo, né? Já que a gente está falando de relacionamento aqui, né? Então, a gente pode sim medir o quanto a gente vai dedicar ao outro, né, para que essa relação fique equilibrada. E o terceiro ponto, aliás, o quarto, né, o terceiro é faça-me feliz. Em vez disso, eu preciso pensar, desejo que sejas felizes. O quarto ponto é, quero ter um bom parceiro. Olha só, gente, quero casar com um homem bom, eu quero uma mulher boa, eu quero uma mulher bonita, eu quero uma mulher sensual, uma mulher, ou um homem íntegro, de confiança, fiel. Eu quero um bom parceiro. Essa é a visão que a gente entra na relação. Quando, na verdade, a coisa vai fluir na hora que a gente disser assim, eu quero ser um bom parceiro. Eu quero ser um bom parceiro. O que eu posso fazer para ser um bom parceiro, um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada? Como eu posso ser? Então, olha só, que a gente tira o foco do outro. Digamos assim, você tem que mudar, você tem que mudar. E aí a gente bota o foco em nós mesmos. O que eu posso fazer para ser um parceiro melhor? Isso faz toda a diferença. Quinto ponto é esse ponto que eu falei aí do equilíbrio, que é a máxima da constelação familiar, é o equilíbrio na relação de troca, a necessidade dele. Que é, eu te dou tudo. Eu te dou tudo, eu faço isso por você, eu te levo, eu te trago, eu pago suas contas, eu lavo o seu sapato, eu faço tudo por você, te dou. Muitas pessoas entram nessa dinâmica, por quê? Porque é muito mais fácil, dá uma sensação de leveza, de superioridade, quando você se doa demais na relação. E aí, muitas vezes, não permitindo o outro entregar valor, carinho, amor, dedicação. Por quê? Que muitas vezes a pessoa prefere ficar entregando, se doando demais, ajudando demais na relação e sem receber em troca. Primeiro, para se sentir superior.
e outro para, se faltar, tá bom, eu também não tinha muito dele. Entende? Às vezes nós não nos entregamos a um relacionamento porque vai que eu apaixono, vai que eu amo, vai que eu me reconheço precisando e desejando o que aquela pessoa tem para me dar e essa pessoa falta. E nesse contexto, a pessoa vai ter nunca vai conseguir se entregar totalmente ao relacionamento e a tendência é que o relacionamento acabe quando a pessoa não se entrega. Então, em vez de eu te dou tudo, te dou tudo, te dou tudo, é o seguinte, te dou o que me mantém no mesmo nível que você. Eu te dou em retribuição o que me mantém no mesmo nível que você. Entende? As pessoas falam muito, inclusive, de traição, né? Que uma traição só seria reparada com uma outra traição. É algo que faz algum sentido, porém não necessariamente, né? Se a mulher é traída e ela pega um pedaço de pau e quebra o carro do homem todinho, por exemplo, e ela se sente vingada e ela arranca dele um pouco de vida, como ele arrancou a dignidade dela traindo, pode ser que a relação se equilibre. Pode ser que em uma falta, uma briga, né, a mulher bebe demais, agride, ou o homem, né, que é o mais comum mesmo, né? O homem bebe demais, agride fisicamente e depois, né, assim, nossa, em minha consciência eu não faria isso. Se a mulher simplesmente perdoar, tá bom, eu te perdoo, ela se coloca como superior. Eu perdoo a sua traição, eu te perdoo a mulher, ou o homem também, eu te perdoo, vai perdoando, até que esse que está sendo muito perdoado fala, o quê? Não aguento. Quem essa pessoa pensa que é? De não exigir de mim algo, de não ter de mim o que eu posso dar para ela. Então, manter no mesmo nível de entrega um para o outro, para que haja o equilíbrio, ok? Então, eu estava dando um exemplo, né? Se o homem agride a mulher, por exemplo, ele pode entregar algo que ela precisa muito, algo que ela gostaria muito de receber. Por exemplo, o sonho dela era viajar para tal lugar. Esse homem pode ir viajar com ela, coisa que normalmente ele não faria. O sonho dela é ganhar aquela bolsa da Vitor Hugo, não sei das quantas. Ele pode dar aquilo, um presente. Pode muitas vezes ser uma retribuição que vai contar nessa dinâmica de troca. Mas lembrando que é algo que seja importante. Se a pessoa não está nem aí com a potoca em relação a carro, você vai dar um carro importado, ela não vai ter muito valor para ela. Mas se para aquela pessoa você sabe que é importante, você não esquecer o dia do aniversário do casamento, você vai se esforçar ao máximo para não esquecer. Se você sabe que para aquela pessoa você trazer uma flor, trazer um buquê de flores é importante, você lavar a vasilha depois da janta para ela, você sabe que isso é importante para ela, você faz aquilo como forma de entrega para manter o mesmo nível, né? Então, o quinto ponto que o Juan Garriga traz é esse aí, te dou tudo, te dou, que na verdade tem que ser, te dou o que me mantém no mesmo nível que você. O relacionamento, ele tem nuances que nem sempre está na superfície, entende? Agora, a pessoa que está do seu lado, ela foi feita sob encomenda para o que você precisa, para o que a sua alma deseja. Nossa, doutor, mas eu queria um marido que ajudasse, não quero essa peste aqui que não faz nada, não. Pois é, lá dentro da sua alma, existe algum julgamento, alguma crítica, principalmente ao seu próprio pai, que faz você atrair um homem semelhante. Então, na verdade, quando eu coloco uma pessoa para representar o pai ou a mãe no relacionamento, eu acabo tendo esse tipo, né, de conflito. E totalmente na autorresponsabilidade. Então, até, por exemplo, uma mulher que é traída, o homem que é traído, esse homem tinha em si um impulso de ser traído
identificado com os homens traídos do seu sistema familiar. E essa mulher tinha em si um impulso, um desejo, um emaranhamento com as mulheres que traíram do sistema familiar dela. O universo, Deus só juntou um com o outro. Aí alguém fala, ah não, coitado daquele homem, foi traído. Não, gente, vamos assumir a nossa responsabilidade do que se sucede na nossa vida, né? Fica muito melhor. Tem um lado ruim que a gente vai ter que assumir muita responsabilidade. Tem um lado bom que se a gente pode criar qualquer destino, e aí, como é que faz? Né? Vamos fazer, como é que faz? É isso que a gente está estudando aqui, como é que faz para ter um bom destino? É isso que a gente está estudando aqui. A medicina quântica, né? As terapias integrativas, o entendimento e a expansão da consciência através das técnicas de meditação, das técnicas de autoconstelação conduzida, que eu trago para vocês bastante aqui, tá? E eu estou aprendendo junto com vocês nessa aí também. Sétimo ponto do Juan Garriga, desejo que seja intenso e emocional. Muitas vezes a gente entra no relacionamento e qualquer coisinha já é aquela emoção, ele fez isso pra mim, ah meu Deus, ah não, qualquer coisinha é uma emoção demais, ou é raiva demais, ou é tristeza demais, ou é alegria demais, ou é tudo demais. Muitas vezes a gente entra no relacionamento nessa ilusão de querer altas e fortes emoções. Quando, na verdade, o relacionamento vai fluir mais com leveza. O relacionamento vai fluir mais com leveza. O relacionamento vai ser melhor quando ambos desejam ter um relacionamento leve. E um relacionamento leve onde a gente para de carregar peso. Que tipo de peso? Peso que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, nós caminhamos com leveza quando a gente deixa para trás os pesos dos julgamentos que nós fazemos ao nosso cônjuge e ao nosso sistema familiar. O oitavo ponto do Juan Garriga é luto pelo poder. Luto pelo poder é a postura inadequada. Eu luto pelo poder na relação é a postura adoecida que vai levar sempre a sofrimento. Quando a postura que vai levar o relacionamento para o crescimento é juntos cooperamos. Juntos cooperamos. Gente, o que um homem entrega na relação tem o mesmo valor do que uma mulher entrega na relação. Galera, desculpa aí, desde o começo eu esqueci de avisar que quando eu falo homem e mulher, eu estou falando o masculino e o feminino. Então isso tudo que eu estou falando aqui se aplica às relações homoafetivas, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui se aplica às relações homoafetivas. Por quê? Mesmo na relação homoafetiva, tem um dos dois ou das duas que está mais no masculino e o outro que está mais no feminino. Então aí funciona como se fosse o homem e o outro a mulher. Se tiver os dois no masculino, dá problema e não fica. Se tiver os dois no feminino, também dá problema e não fica. Então, esse luto pelo poder acontece quando a mulher, o que vem no papel feminino, não admira e confia suficientemente no seu homem para entregar a ele o poder de decisões mais difíceis, mais graves. Por quê, gente? Ah, mas porque a mulher não pode tomar decisão também? Claro que pode e deve. E o homem sábio, ele sempre vai escutar a sua mulher. Sempre. Porque sabe que essa mulher admira ele e confia nele. E ele escuta ela também. Mas o homem e a mulher exercem funções diferentes. O homem, o masculino, traz a coisa do guerreiro, traz a coisa do enfrentamento, da coragem, de enfrentar o mundo lá fora, de ir para a guerra. O masculino traz essa liderança, entende? Enquanto o feminino, do mesmo valor, traz um afeto, um cuidado, uma amorosidade, uma proteção afetiva, uma sensualidade, uma delicadeza, que se complementa e se encaixa com o que o homem traz, na mesma importância. E aí,
depois de gerações e gerações da sociedade patriarcal, onde o homem abusou desse poder, nasceu uma geração inteira de mulheres feministas que acham que precisam mandar na relação. E aí entra numa competição com o homem. Aí fica esse negócio, eu luto pelo poder, eu também luto, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Quando, na verdade, a cooperação vai levar o relacionamento a uma sublimação muito maior. E o que acontece quando há essa disputa de poder? O casal separa. Ou, por exemplo, a mulher que está muito nesse feminismo de igualdade, eu que mando, eu que mando, eu que mando, geralmente vai casar com um homem que, muito vinculado à própria mãe, está acostumado a obedecer mulher. E aí ele casa com uma mulher mandona. E aí o relacionamento vai bem, vai bem. Mas essa mulher que manda na relação pra caramba, ela sente falta do homem decidir aonde vai no restaurante, decidir uma viagem pro final do ano, o que vai fazer, ou decidir empreender, ou decidir algo grande, entende? No fundo, mesmo a mulher que estão muito no masculino, elas esperam dos homens uma postura mais ativa, né? O arquétipo feminino e masculino, eles precisam sempre se complementar, ok? Então vamos lá. Nono, então o oitavo ponto que o Juan Garriga traz é: não vamos lutar, vamos cooperar um com o outro. E o nono é: diante da dificuldade, salve-se quem puder. Olha só, diante da dificuldade, salve-se quem puder. Olha que coisa, que tipo de relação a gente leva, né? Dificuldade financeira, ou então algum adoecimento grave, que levam muitos casais à separação. Gente, o que a gente está vivendo, o contexto da pandemia do coronavírus, está levando muita gente à separação também. Por quê? Porque existe isso aí, ó, na dificuldade cada um cuida de si, né? Se vira aí com os seus problemas, eu me viro com os meus problemas. Quando, na verdade, um casal que vai dar certo, eles têm na sua essência um olha para o outro e a alma fala assim: olha, nós rimos e choramos juntos. Companheiro é companheiro, filha da puta é filha da puta, desculpa o palavrão. Mas é a verdade, né? Onde nós devemos olhar e sentir em nosso coração que nós rimos e choramos juntos. O homem e a mulher, o casal, os dois, né? Quando é no contexto homoafetivo, né? Então, isso é legal. Então, o 10º ponto que o Juan Garriga traz é que seja para sempre. Gente, essa parte é difícil. Ninguém entra no relacionamento para acabar. Mas quando eu tenho a obrigação de que seja para sempre, eu tenho 100% de chance de decepção. Por quê? Porque nunca é para sempre. Todo relacionamento acaba, nem que seja pela morte, nem que seja quando velhinhos. Entende? Nunca é para sempre. E a gente ter a leveza de considerar que se o relacionamento acabar, eu vou continuar vivendo, né? Que seja eterno enquanto tiver duro, enquanto dure, entende? Que seja eterno. Naquele momento, que cada momento seja eterno. Por quê? Porque cada momento valeu a pena. Se depois de separar, aquele momento lá de trás não perdeu o valor. E é isso que muitas vezes sabota a vida de muitas pessoas no relacionamento. É que a pessoa entra num outro relacionamento, olha para o anterior e considera o falecido, o defunto, ou aquela mocreia daquela mulher. Ou seja, como se tudo que viveram de bom não tivesse valor nenhum. E aí o relacionamento seguinte, sabotado, totalmente. Então, a gente não pode desejar que dure para sempre, porque não vai durar. E entender que não vai durar para sempre faz com que cada momento seja único, seja inesquecível, seja saboreado, seja vivido intensamente. Isso
é no relacionamento, é na vida, é nas fases da vida. Quantas pessoas ficam saudosos da época da faculdade, ou saudosos da infância, da pureza da infância. Muitos poetas, né, trouxeram isso. E eu estava até conversando com a minha esposa, com a Juliana, que o meu pai me levou a gente, né, eu e os meus irmãos, algumas vezes para acampar, para ir pescar. E eu lembro que naquela época parecia que era para sempre. Parecia que sempre a gente ia continuar pescando e acampando, mas foi poucas vezes em uma época pequena, relativamente pequena da nossa vida, né? Assim como na época que a gente está na faculdade, a impressão que dá é que aquilo ali é para sempre, que nós nunca vamos nos separar daqueles amigos ali, quando nós estamos no trabalho, mas a certeza que a gente tem que nada é para sempre, né? E quando a gente aceita que dure o tanto que durar, é muito mais leve a caminhada em todos os aspectos, né? E o 11º e último ponto que o Juan Garriga traz nesse artigo que eu li, inclusive foi no site do Andrei Moreira, é o seguinte: primeiro meus pais, nosso filho e depois você. Não é isso que acontece, gente? Principalmente para a mulher. Não tem lógica. Ela fica gestante, tem neném, e quem que ela prioriza? O marido ou o neném? Só que o neném cresce, né? Tem uma fase para priorizar, de alguma forma, né? Mas tem uma hora o neném cresce, fica grande, fica criança, vira adolescente, e aí aquela mãe ou aquele pai ainda está ali envolvido, valorizando mais aquela criança do que a esposa, do que o esposo. Não é correto isso. Isso não vai gerar um relacionamento que dure ou que seja saudável ou que seja pleno. Por quê? Porque as crianças são derivados do relacionamento. Então, marido e mulher que não se cuidam, que deixa a criança ficar dormindo na cama e não tem sexo, que deixa... isso a vida inteira, né, gente? Não é uma vez ou outra, não. Estou falando as pessoas que se separam, marido e mulher, que deixam de ser marido e mulher e passam a ser pai e mãe. Sempre pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Não tem mais marido e mulher. Esse relacionamento está fadado ao fracasso. Então, o que é o certo? Né? Nós primeiros, o nosso relacionamento, nós nos cuidamos e priorizamos um ao outro. Filhos vêm depois. E por incrível que pareça, também os nossos pais, de alguma forma, precisam ser deixados para trás, por mais difícil que seja isso. Então tem casal que casa, mas não consegue sair da casa da mãe, do pai, não consegue deixar de tomar suas decisões só baseado no pedido de ajuda do pai e da mãe. Então tem pessoas que não realmente aportam na família de destino, na família atual, e ficam sempre na família de origem, com pai e com mãe, muitas vezes tentando devolver ao pai e à mãe aquela sensação, algo que vem daquela sensação de dívida que nós temos com os pais por decorrência deles terem nos dado a vida. E aí a pessoa fica querendo prover pai e mãe, e não entra no relacionamento, não para no relacionamento, não fica no relacionamento. Por quê? Porque põe em primeiro lugar o próprio pai e a própria mãe, e depois o relacionamento. Isso não é saudável, isso é pesado para os pais que sentem culpas também, e é pesado para os filhos também. Então, primeiro o casal, é prioridade, o cuidado e a entrega um ao outro. Depois, os filhos e a família de origem. Esse é o 11º ponto que o Juan Garriga traz aí pra gente. O livro do Juan Garriga que eu tenho é esse aqui, Josafá. Viver na alma, tá? Amar o que é, amar o que somos e amar o que são. Tá bom? Muito obrigado, ó. Gratidão. Marca seus amigos aí nessa live aqui pra galera
ter acesso a esse conhecimento aí, principalmente para quem está no maior arranca-rabo dentro de casa, de quarentena, brigando com o marido, brigando com a esposa. Isso aqui traz uma perspectiva totalmente diferente de realidade para o relacionamento de casal. Fácil, negativo, não é fácil, mas eu digo para vocês, melhora muito, experiência própria. Eu também sofri demais com o relacionamento e hoje, graças a Deus, o meu relacionamento com a minha esposa flui cada vez com mais leveza. Beleza? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.